Sejam bem-vindos ao curso Jung e Alquimia. Nesse curso vamos abordar alguns conceitos básicos da psicologia analítica, o conceito de alquimia, por que esses estudos foram tão importantes para Jung, falar sobre alguns conceitos, sobre o processo alquímico e também fazer uma conclusão e uma relação com a filosofia. Jung nasceu em 1875, na Suíça, e era uma criança comum, filha de um pastor protestante, e a sua mãe que era dona de casa. E desde criança ele tinha uma vivência interior muito rica. Claro que muitas coisas ele só vai compreender na vida adulta, mas ele já tinha contato com certos sonhos, imagens, fantasias, que foram dando a ele foi gerando nele uma curiosidade muito intensa sobre esse universo interno. Então, desde o início, Jung sentia como se ele, na verdade, dentro dele habitasse mais de um Jung, ou seja, mais de uma identidade. Um eu, ele dizia que era esse filho do tempo, que, enfim, passava pelas coisas que toda criança passa, estuda, escola, os conflitos com os pais. E um outro eu, que esse parecia conectá-lo com a história da humanidade, com uma tradição mais antiga. Então, por muito tempo, ele ficou com essa dualidade interna. E ele nunca sabia quem era o verdadeiro eu dele. E aí ele foi tendo várias experiências, ao longo do tempo, e foi percebendo que para ele era muito importante tentar integrar essas duas identidades, esses dois eus. E bem, em um determinado momento ele começa a ter muito interesse pelas ciências naturais, ele queria entender um pouco mais de biologia, de química, tudo isso o deixava muito instigado. E ele dizia que esse ímpeto, essa curiosidade sobre as ciências naturais, era própria desse eu que realmente é muito objetivo, pé no chão e que gosta das coisas do momento atual. Já um outro eu, esse mais profundo e ligado à história da humanidade, às tradições, esse se interessava muito pelo estudo das religiões, pelas mitologias antigas. E aí Jung sempre tentou dedicar sua energia tanto a uma área de interesse quanto a outra. E ele foi fazendo esse paralelo ao longo da vida. Com o tempo, ele foi vendo que, para que ele pudesse trabalhar e aprofundar nos estudos, ele ficou procurando algo que pudesse reunir os dois. E aí foi que ele começou a investigar mais e encontrou a medicina. Não só a medicina que vai tratar do corpo, mas principalmente essa medicina que busca tratar da alma. Porque ele viu que esse ponto de conexão entre as ciências biológicas naturais e essas tradições antigas, os mitos, as religiões, se encontram justamente na compreensão da psique. In that moment I saw I must become an alienist. My heart was thumping wildly in that moment, when I told my professor I wouldn't follow him, I would study psychiatry. He couldn't understand it. No, my friends, because in those days psychiatry was nothing at all. But I saw one great chance to unite certain contrasting things in myself, namely, beside medicine, beside natural science, I always had studied history of philosophy and such subjects. It was just as if suddenly two streams were joining. E aí, claro, na época não existia a psicologia como uma disciplina independente. O que existia era uma área dentro da medicina, que é a psiquiatria, e foi a partir daí que ele começou os seus estudos. Começou a tentar desvendar um pouco desse mistério que é a psique humana. E foi aí que ele encontrou também, entre outros mestres, professores importantes, ele encontrou a figura de Freud, que já
trazia a ideia do inconsciente, entre outros conceitos, né? Então, na psicanálise, Jung bebeu dessa fonte por um bom tempo, mas ele percebeu que tinha algumas outras esferas que ele gostaria muito de investigar, de se aprofundar, que Freud já não se dedicava tanto, que é justamente a parte dos mitos, das religiões, das tradições antigas, da filosofia oriental. Então, Jung começa a perceber que nessas áreas de conhecimento também tem muito o que se desvendar, o que se descobrir para a compreensão do ser humano. E aí ele se dedica, é um momento em que eles têm esse rompimento. E justamente ao tentar compreender a importância de símbolos que estavam espalhados pela humanidade, desde símbolos da Pérsia, da Índia, da China, do Ocidente, do Oriente, enfim, todas essas simbologias pareciam trazer elementos que pertenciam a uma estrutura do ser humano, a estrutura da psique humana. Ele percebe que o ser humano parece ter uma estrutura arcaica, elementar da psique. Por exemplo, todos nós temos um corpo, né, que tem mais ou menos uma estrutura comum. 2 braços, 2 pernas, 2 olhos. Essa aí é a estrutura base de todo ser humano. Nossa psique também tem. Também tem estruturas que são comuns a todos os seres humanos. E quando é que ele começa a perceber essas estruturas? É justamente ao analisar sonhos e outras manifestações dos seus pacientes que pareciam trazer certos símbolos, certas imagens. E com o estudo das religiões e dos mitos, ele percebeu que em outras tradições que muito provavelmente os seus pacientes nunca tinham tido contato, ele percebia esses símbolos. Então ele começou a ver que parecia que todas essas tradições traziam à tona, através de imagens, realidades que na verdade pertenciam a todo ser humano. Não só aquele povo, não só aquela cultura, mas a todo ser humano. E aí que ele começa a desenvolver um conceito muito importante da psicologia analítica, que é o inconsciente coletivo. Freud já trazia a ideia de um inconsciente pessoal, ou seja, que dentro de cada um de nós existe, além do consciente, uma esfera inconsciente, uma esfera que a gente não domina, que a gente não compreende bem e que influencia a nossa vida consciente. E Jung percebe que além do inconsciente, numa dimensão ainda mais profunda, existe algo que nos conecta a toda a humanidade, e não só a humanidade, mas a toda a natureza. E essa dimensão de contato com o todo é a dimensão que Jung vai chamar de inconsciente coletivo. These experiences and others led me then to the hypothesis that there is an impersonal stratum in our psyche. And I can tell you an example. We had a patient in the ward. He was quiet but completely dissociated, schizophrenic. And he was in the clinic already for over 20 years. He had come into the clinic, as a matter of fact, being a young man, a little clerk, and did no particular education. And once I came to the ward, and he was obviously excited and called to me, took me by the lapel of my coat and led me to the window and said, "Doctor, now you must see. Now look at it. Look up at the sun. And see how it moves. See, you must move your head too, like this, and then you will see the follows of the sun. And that's the origin of the wind. And you see how the sun moves as you move your head from one side to the other." Now, of course, I didn't understand it at all. I thought, there he was, he's just crazy. But that case remained in my mind. And 4 years later, I came across a paper written by the German historian E. Dietrich, who had dealt with the so-called Mithras literature, a part of the great Parisian sorcerer Papyrus. And there he
produced the a part of the so-called Midrash liturgy. Namely, it is said there, after the second prayer, thou wilt see how the disk of the sun unfolds. And you will see hanging down from it the tube, the origin of the wind. And when you move thy face to the regions of the east, it will move there. And if you move your face to the region of the west, it will follow you. And instantly. But how could you be sure that your patient wasn't unconsciously recalling something that somebody had told him? Oh no, quite out of question, because that thing was not known. It was in a magic papyrus in Paris, and it wasn't even published. It was only published 4 years later after I had observed it with my patient. Ou seja, é uma esfera onde tudo se toca e onde tudo tem origem. E a linguagem que ele utiliza para se aprofundar cada vez mais nessa dimensão é a linguagem simbólica, a linguagem dos mitos. E bem, suas investigações continuam. Ele percebe, por exemplo, que na dinâmica de um sonho, na narrativa de um sonho, ele parece seguir uma estrutura muito semelhante à estrutura dos mitos, a estrutura narrativa de um mito. E aí que ele começa a utilizar como modelo da psicologia analítica o mito do herói, por exemplo. E ele utiliza esse modelo por muito tempo. Mas com o tempo também, com as investigações aprofundando cada vez mais, ele sente que algumas coisas ainda não eram contempladas completamente. Ou seja, que esse mito do herói era insuficiente para explicar algumas coisas que ele percebia. Símbolos, por exemplo, que alguns pacientes traziam, mas que ele não conseguia ver isso em nenhuma tradição específica, em nenhum mito específico. E foi quando ele teve contato com um livro alquímico, por exemplo, e pôde ali ver vários símbolos, várias imagens que ele já tinha percebido que alguns pacientes tinham contato através de seus sonhos. Então ele começa a ver na alquimia uma fonte também muito rica dessas imagens capazes de permitir ao ser humano compreender essas realidades internas. Um exemplo disso é um sonho que um paciente dele costumava ter, que era de uma águia que levantava voo e começava a devorar as próprias asas. Ele achou aquele símbolo muito forte, muito impactante, mas ele não conseguia encontrar nenhuma referência. Foi quando ele, diante de um livro da alquimia medieval, percebeu exatamente essa imagem, uma águia que devorava as próprias asas. E ali ele começou a falar, bem, aqui tem muita riqueza, aqui tem um material muito rico para essa investigação que ele se propunha, né? Que é de explorar a psique. Mas ele via também que esses estudos exigiriam muito dele. Ele teria que se aprofundar e voltar a praticar o latim, o grego, para conseguir ler essas obras que até então não tinha especialista, não tinham pessoas que estudavam esse material. Tinha que partir dele, né? Ele teria que começar do zero. E aí ele teve que adiar um pouco esses estudos por algum tempo, mas em um determinado momento ele sentiu que isso seria necessário, se ele quisesse continuar aprofundando. E aí ele começa a dedicar boa parte da sua energia, dos seus estudos, para a alquimia medieval. Nessa investigação, ele começa a descobrir também que a alquimia medieval, na verdade, é apenas um momento da alquimia. Não é a origem da alquimia, mas um momento dela. A alquimia passa pela Idade Média, mas ela tem sua origem no Egito, com Hermes Trismegisto, com a tábua de Esmeralda, o Caibalion, né? São obras que vão ser as fontes, as bases de toda a literatura alquímica. E não só isso, ele foi aprofundando, compreendendo as ideias principais da alquimia, ele pôde perceber que havia o mesmo tipo de investigação, o mesmo tipo de estudo, de arte, que a alquimia vai ser vista também como uma arte, no Oriente. Ou seja, ele pôde ver a alquimia chinesa, conheceu esse material muito através
de algumas obras, uma das mais conhecidas que Jung comenta é O Segredo da Flor de Ouro. É uma obra que foi traduzida por Wilhelm, que é um sinólogo, né, que se aprofundou muito no conhecimento dessas obras chinesas, né, como o I Ching e outros. E Jung respeitava muito porque Wilhelm tinha uma característica de conseguir se aprofundar na essência do conhecimento chinês, por exemplo, e dali extrair a sua essência, compreender e traduzir para uma linguagem ocidental, algo que não é fácil de fazer. Hoje em dia, muitos desses tradutores até conseguem traduzir, né, uma determinada ideia ou determinados conceitos, mas não conseguem, às vezes, fazer essa transição entre o pensamento oriental e o pensamento ocidental. Porque o que acontece? A gente não consegue nunca se desvencilhar totalmente da nossa cultura. Então, para que eu possa compreender um tratado de uma outra cultura tão diferente da minha, eu preciso compreender muito bem essa essência e traduzir para uma linguagem que para mim faça sentido. E Richard Wilhelm conseguiu fazer essa tradução, conseguiu fazer essa transição que Jung valorizava muito. Então, Jung percebeu que a alquimia tinha inúmeras expressões, passou por vários momentos da história, e aí ele viu que o seu aprofundamento poderia enriquecer muito as investigações acerca do inconsciente. Uma pergunta comum é justamente tentar entender como Jung chega a todos esses conceitos e por que foi tão importante para ele investigar mitologias antigas, fazer esse estudo da simbologia que foi tão presente na obra dele. Bem, Jung tinha essa vida muito rica internamente desde criança, e ele começa então, através da medicina, tratar pacientes que tinham transtornos psiquiátricos, justamente porque a psique era o campo que mais o intrigava, que reunia o biológico e o simbólico, o sutil, o que seria o espiritual, né? Então, Jung começa a fazer essas experiências. Muito inspirado pela psicanálise, ele começa a analisar os sonhos dos seus pacientes. E ele vai percebendo que estão presentes ali muitos símbolos, muitas imagens, coisas que ele vai conseguindo fazer paralelos muito, muito interessantes com toda a tradição humana. Mas essas investigações não eram só dos seus pacientes, né? Essa é uma questão muito importante. Jung fazia essas análises com ele mesmo, ou seja, ele analisava seus próprios sonhos, ele tentava entender essas imagens que surgiam ou quando ele estava dormindo, ou também através de outras técnicas, como a imaginação ativa, em que ele simplesmente tentava entrar em contato com algum afeto interno e tentava travar um diálogo. Então, muitas vezes, muitas imagens que Jung cita, comenta e analisa, a gente vai descobrir depois na biografia dele, que é na Memórias, Sonhos e Reflexões, que eram imagens dele mesmo, produzidas por ele. Porque às vezes a gente vê aquilo sendo analisado em uma das suas obras e a gente acha que isso é simplesmente um paciente dele que tinha tido aquilo. E muitas vezes não. São imagens que ele produziu, que ele trouxe. Jung vai ser fundamental para o resgate da alquimia. Até Jung retomar essas investigações, o meio acadêmico não se interessava em absolutamente nada por esses temas, porque tudo parecia uma grande loucura. Os conceitos alquímicos não têm aplicação prática. Então ninguém utilizava esse material, não se via utilidade nenhuma nisso. Diferente da filosofia. A filosofia sempre resgatou esses conhecimentos clássicos. Pode ver que o Kybalion vai inspirar vários filósofos, né? E várias, como Platão também vai trazer ideias que de alguma forma bebiam dessas fontes.
Mas no meio acadêmico isso estava esquecido e Jung faz esse resgate. O que é interessante também porque ele vai ter que tatear um mundo completamente sem nenhuma direção, sem nenhum guia. Vai ser tudo ele que vai mastigar todo esse conhecimento e não é um conhecimento fácil de compreender. Se a gente tentar pegar um livro hoje, ainda que com as chaves que ele traz, pegar um livro clássico da alquimia, provavelmente não vamos entender muita coisa. É árduo esse estudo, porque é necessário compreender vários símbolos, a linguagem própria da época. Tudo isso dificulta muito essa investigação. Mas Jung se dedicou muitos anos da sua vida e começou a decodificar. Essa ainda hoje é considerada uma obra complexa de Jung, que é Psicologia e Alquimia. Mas já é muito mais acessível do que se a gente for nas fontes originais. Então, essa contribuição ela vai ser fundamental para todos os estudos que virão acerca da alquimia e psicologia. One thing is sure, a great change of our psychological attitude is imminent. That is certain. Why? Because we need more. We need more psychology. We need more understanding of human nature, because the only real danger that exists is man himself. He is the great danger, and we are pitifully unaware of it. We know nothing of man, far too little. His psyche should be studied, because we are the origin of all coming evil. É impressionante pensar que Jung sozinho conseguiu sintetizar toda essa obra e utilizar na sua busca pela compreensão da psique. Porque sem determinadas chaves é muito difícil poder aproveitar realmente todo esse conhecimento. E como é que será que Jung fez isso? É difícil dizer em detalhes porque está aí boa parte da genialidade de Jung. Mas, na verdade, o que houve também foi muita dedicação. Imaginem que ele pegava uma obra clássica, ele se deparava com um tratado alquímico, né, da Idade Média, e ali ele tentava começar a montar um quebra-cabeça. Ao entrar em contato com uma determinada palavra, uma determinada imagem, ele ia vasculhar todo o seu conhecimento e todas as referências possíveis de mitologias, de simbologias, que pudesse preencher aquela palavra de significado, de sentido. E assim ele ia, digamos assim, preenchendo palavras, frases que pareciam não fazer tanto sentido com toda essa simbologia. E aí, a partir de um tempo, né, conseguindo digamos, essa base, né, essa base de simbologia, de conhecimento de outras culturas, outras tradições, outros significados, ele começa a ver que esse conhecimento também vai tomando forma. E aí ele vai completando também dentro de um contexto, e também a gente não pode ignorar a própria intuição de Jung, que certamente foi necessária para que ele pudesse fazer certos ganchos, ou pelo menos encontrar ali a obra certa, o significado certo, o símbolo que poderia ajudar ele a ter uma visão mais completa de todo esse conhecimento. Agora, depois de entender um pouco todo esse processo produtivo de Jung e um pouco da personalidade dele que levou ele a essas investigações, a gente vai começar a definir um pouco melhor o que é a alquimia, entender alguns conceitos que são chave para essa compreensão e começar a nos aproximar do que é a obra alquímica em si e das suas relações com a psicologia.